Olá a todos, uma alegria estarmos aqui reunidos, nem que seja do modo virtual, para que a gente possa buscar mais conhecimento, esclarecer, iluminar tantos caminhos que a gente pode através do conhecimento, dos ensinamentos. E hoje, antes de começar a palestra, eu gostaria de fazer uma leitura para irmos nos ambientando, e o livro escolhido é esse, Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes. Fica também uma indicação para quando precisarem para o Evangelho, uma mensagem diária, ter na bolsa. Essa é uma dica de leitura bastante interessante. E a mensagem de hoje é: melhore a si mesmo. O íntimo agradece as transformações positivas que recebe. A paz encontra um lugar novo para se estabelecer. A alegria se aprofunda e, de repente, aparecem-lhe novos horizontes. Mude para melhor. Entre as mudanças, faça a de compreender melhor os outros, a de não continuar se opondo ao que já passou, a de ter disposição para aprender, a de ser paciente nas esperas, a de ver um lado positivo de tudo e a de deixar que as coisas fluam normalmente. Melhorar-se é demonstrar amor a Deus e a si mesmo. Uma linda mensagem, então, para a gente começar. Mais uma vez, a dica do livro Sabedoria Todo Dia, Lourival Lopes, um bom livro para você ter na bolsa, para uma leitura diária, para o Evangelho no Lar. Então fica essa dica de leitura para todo mundo. E antes de iniciar a palestra, então, vamos fazer uma prece? Vamos elevar nosso pensamento, tranquilizar o nosso coração, deixar um pouco de lado as nossas preocupações, as nossas aflições, problemas, e focar no agora, neste momento. Começamos agradecendo por esta oportunidade, pelas bênçãos que chegam até nós, pela alegria de cada dia, pela nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, o lar, o alimento, o agasalho. Temos tanto a agradecer cada cuidado, cada detalhe da vida que Deus tem, todo cuidado e amor por cada um de seus filhos. Que nós possamos reconhecer e agradecer por tudo isso sempre. Que possamos aproveitar este momento de conhecimento, de esclarecimento, para que nós possamos iluminar o nosso caminho e tantos outros daqueles que precisam, através da palavra e através do exemplo, da prática de todos estes ensinamentos. Mais uma vez, gratos pela oportunidade, damos início à palestra de hoje. Que assim seja. Olá, então, para todos novamente. Gostaria de agradecer a oportunidade que a casa nos oferece para que nós possamos estar aqui juntos hoje, nesse modo virtual, mas mesmo assim juntos, conectados com um objetivo maior, né? Em busca mais de conhecimento, em busca de esclarecimento, em busca dessa luz que nós tanto precisamos, principalmente neste momento. E hoje o tema é bastante interessante, o plano perfeito. Nossa, quando a gente fala em plano perfeito, a gente logo imagina um cenário perfeito, onde todos são felizes, não existem diferenças, injustiças, o sorriso é fácil, os nossos dias correm de uma maneira leve e tranquila. Mas, se nós trouxermos para a nossa realidade hoje, o mundo em que nós estamos vivendo, nós percebemos que essa realidade ainda não é de agora, desta forma. Mas a certeza que nós com certeza podemos ter é que Deus age nas oportunidades que chegam até nós com um objetivo definido. Isso sempre acontece na nossa vida. Então Deus, ele não age ao acaso, as coisas não acontecem sem querer. Sempre tem um objetivo, algo a acrescentar, algo a aprender. Mesmo em momentos de dificuldade e nos momentos de alegria também. E quando a gente fala em plano perfeito, a gente logo lembra de outro tema bastante relacionado a isso, a felicidade. Todos nós estamos em busca de sermos mais felizes cada dia.
E o que nós estamos fazendo para que isso ocorra na nossa evolução? Essas são questões para nossa reflexão. Quando a gente fala em felicidade, a gente às vezes pensa em algo tão distante, tão longe e inalcançável em certos momentos. E tem uma frase bastante interessante de Vicente de Carvalho, que ele fala: felicidade, árvore frondosa de dourados pomos. Existe sim, mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Parece que a nossa felicidade sempre está em algo que ainda vai chegar, um dia determinado. Colocamos a nossa felicidade em uma pessoa também. Então, por isso que ela se torna algo tão inatingível. Mas nós temos que começar a aprender e perceber que a felicidade, ela não é o objetivo final da nossa caminhada. Ela, na verdade, é todo esse caminho que nós já estamos traçando. É todo esse trajeto até chegarmos ao nosso objetivo de evolução. Ou seja, a felicidade já está à nossa disposição. Ela já se encontra nos pequenos detalhes, nos encantos da vida. E como são lindos esses detalhes que sempre estão à nossa disposição e às vezes a gente acaba não percebendo. O nascer do sol, o canto dos pássaros, a beleza da natureza, o colorido das flores, as crianças ao nosso redor sempre brincando com a sua inocência e alegria, quando nos trazem um desenho, a primeira palavra que dizem, são coisas que vão nos encantando diante de tudo isso que nos ocorre. E esses detalhes, quando estamos naquela correria do dia a dia, acabam passando despercebidos. Por isso, a felicidade já está à nossa disposição. Só que nós precisamos estar dispostos e abertos a perceber tudo isso. E acima de tudo é agradecer. Agradecer essas bênçãos que nos chegam a todo instante. Ser feliz é ter o olhar de gratidão perante a vida, de entendimento do seu propósito, a percepção de que ela se mostra sempre generosa para cada um de nós. Ser feliz não é negar que na vida nós não temos dificuldades, problemas, desafios. Afinal, são esses componentes do nosso viver que também nos ajudam ao nosso crescimento. Só que tudo depende da maneira como nós enfrentamos cada situação, da maneira como nós enxergamos. E tudo isso reflete o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. Então o convite que sempre nos chega é: vamos ser felizes? Vamos nos permitir a isso? Vamos aceitar esse convite de Deus, por Deus e por nós, para que nós possamos sim ter um caminhar cada vez mais leve, mais tranquilo, nos desfazendo de todos aqueles pesos que tornam a nossa caminhada mais longa, o egoísmo, a vaidade, tantos outros males que nós acabamos nos apegando, que acabam atrapalhando a nossa caminhada. E tudo isso através da reforma íntima, através do autoconhecimento, que nos permite que nós possamos reconhecer essas questões a serem corrigidas e potencializar já o nosso valor já existente, o nosso potencial divino, essa luz que já habita em nós, que aguarda o nosso despertar, o nosso querer, a nossa vontade. Então cabe a cada um de nós analisar todas as situações e as pessoas que chegam até nós com bom senso, na certeza de que às vezes algo mal, algo negativo que pode aparentar desta forma para nós, é a melhor lição, é a melhor oportunidade para aquele momento, para a nossa evolução. Diante da nossa contribuição para as realizações da nossa vida, o livre-arbítrio nos oferece a oportunidade de escolher e colher. Sabendo que somos os responsáveis por cada uma dessas escolhas, seremos nós que iremos definir o caminho que iremos seguir e assim também seremos com as consequências de cada uma das nossas escolhas.
E diante de toda essa situação que a gente expôs quanto à questão do plano perfeito e da felicidade, tem uma história bastante interessante quanto à questão de qual foco que ainda nós estamos escolhendo ter nesse nosso caminhar. Então, uma professora ela resolveu fazer uma aula diferente. Ao chegar na sala de aula, ela logo colocou um lençol bem grande em toda a parede da sala e aguardou que os alunos chegassem. E aí logo ela perguntou: o que vocês enxergam nessa parede? O pessoal ainda um pouco tímido para responder, mas o aluno ergueu o dedo e falou assim: eu enxergo um pontinho escuro ali no meio do lençol, que foi colocado de forma proposital. E todos concordaram com essa mesma visão. E a professora, depois de algum tempo, eles conversando sobre essa mesma questão, ela perguntou: mas vocês não estão vendo todo o resto do lençol? Vocês conseguem somente ver esse pequeno ponto escuro no meio desse lençol branco enorme que pega toda a parede? Aí os alunos realmente pararam e começaram a analisar e perceberam que naquele momento o propósito daquela atividade era ensinar a ampliar a visão para perceber melhor o conjunto e não ficar atento somente aos pormenores negativos ou a coisas tão pequenas. E na nossa realidade, no nosso dia a dia, nós às vezes também acabamos nos apegando a um ponto tão pequeno, a uma situação tão pequena, algo tão que acaba se tornando algo maior do que é. Um problema difícil de se resolver quando na verdade é algo simples. Nós costumamos exagerar nessa questão de analisar esse pequeno ponto escuro. Um exemplo, quando nós encontramos um amigo e ele sempre nos tratando bem, sempre alegre, e naquele dia não nos tratou daquela mesma maneira, ou não estava tão feliz. A última coisa que nós vamos pensar é: nossa, será que ele precisa de ajuda? Será que está acontecendo alguma coisa? Até chegarmos nesse ponto, nós já imaginamos inúmeras situações do que pode ter ocorrido. Nos apegamos àquele momento em que nosso amigo não estava tão bem, esquecendo de todos os outros momentos bons que nós já tivemos. Não é assim às vezes que ocorre com a gente? Então que a gente possa exercitar mais quanto a essa questão de perceber, diante das situações que nós estamos vivendo, se estamos apenas nos apegando a um pequeno ponto escuro que não irá contribuir muito, ou nós conseguimos já olhar de uma forma mais ampla, olhar o todo o cenário que está acontecendo, toda a situação. Mas mais um exercício que a gente pode também começar a praticar. O nosso dia tem 24 horas. Então nós já temos ali pré-determinados horários já para as nossas necessidades básicas do nosso dia a dia, e ainda nos sobra um tempo. Depois do trabalho, depois de chegar em casa, temos um tempo nosso. E o que nós temos feito com esse tempo que está à nossa disposição? Já posso começar a adiantar que nós começamos a nos preocupar com algo. Então logo nós começamos: nossa, acho que não vai dar certo. A partir deste pensamento já começam a vir tantos outros que alimentam essa ideia negativa. Então esse nosso tempo que está à nossa disposição, nós estamos aproveitando dessa maneira, deixando que pensamentos negativos dominem o nosso pensar. Mas, como esse tempo está à nossa disposição, nós podemos escolher. Podemos definir como nós iremos aproveitá-lo. Podemos fazer uma leitura, podemos assistir palestras pela internet, podemos lembrar de um amigo que há tanto tempo nós já não conversamos, perguntar se está tudo bem, se precisa de algo. Esse diferencial de como nós estamos aproveitando o nosso tempo faz toda a diferença na busca da nossa felicidade. São esses detalhes, esses momentos que vão contribuir para que a gente possa ser cada vez mais feliz. Mas é um exercício diário, contínuo e incessante.
Em pensar também que neste momento que nós estamos vivendo, a gente percebe o quanto as pessoas estão aproveitando o seu tempo para ajudar os outros. Não é um momento fácil para ninguém, cada um com a sua dificuldade, as suas limitações, mas a gente começou a perceber o outro. Qual que é a necessidade que eu posso estar ajudando? Como eu posso contribuir? E aí a gente vê até na televisão tantos voluntários, tantas pessoas se mobilizando em prol daqueles que precisam tanto neste momento. E isso até nos sensibiliza, nos motiva a nós também percebermos como eu posso contribuir. E é através de pequenos gestos, onde nós estamos e com quem nós estamos, que nós já podemos fazer algo. Nós também percebemos que neste momento as famílias estão mais reunidas por estarem mais em casa, se conhecendo mais, estando mais juntos nas refeições, em mais momentos. Coisas que nós já não tínhamos já há tanto tempo. Então vamos aproveitar este tempo que está à nossa disposição para fazer o nosso melhor, para o nosso crescimento e para sermos mais felizes também. Tem uma outra história também que nos exemplifica bastante essa questão dos nossos relacionamentos quanto a isso. Então, um casal completava 60 anos de casados e tinha uma neta que admirava demais essa relação dos seus avós. E ela falava assim: nossa, avó, eu quero saber qual que é o segredo, que mesmo diante das dificuldades, dos problemas, vocês continuam cada dia mais se amando, se admirando, um ajudando ao outro. Qual que é o segredo para tanto tempo estarem juntos dessa maneira? E aquela vozinha então respondeu: é simples. Na verdade, eu tenho uma balança imaginária. Então, quando o seu avô faz alguma coisa ou quando uma situação ocorre, eu peso o lado positivo com o negativo. E eu valorizo aquilo que vai contribuir para a minha felicidade. E não fico dando importância a coisas que não contribuem. Nossa, aquela neta então achou fantástico aquela ideia. E nós também precisamos começar a exercitar essa questão de pesar as coisas, de não dar tanta importância àquele pequeno ponto escuro no lençol branco, porque existem tantas outras coisas boas ao mesmo tempo. Então é o foco que nós estamos dando, é a importância a valorizar, e isso vale para situações e para as pessoas também. Diante do nosso dia a dia, sabendo que tudo isso é aprendizado, tudo isso nos oportuniza as melhores lições. E no nosso dia a dia também, nós começamos através das dificuldades, dos momentos que a gente precisa de ajuda, através da oração, a gente pede. Só que esse nosso pedir, nós sempre seremos ouvidos. Mas nós teremos as respostas de Deus. Então, como que funciona? Eu pedi sabedoria e nós podemos então receber problemas para resolver. Eu pedi força e aí nós recebemos dificuldades para nos fazer cada vez mais fortes. Pedindo prosperidade, nós recebemos um corpo perfeito, a saúde, a inteligência e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e aí nós recebemos novos desafios para superar. Quando nós pedimos amor, nós recebemos uma pessoa com problemas para que nós possamos ajudar. E quando nós pedimos favores, nós recebemos oportunidades. Então a gente percebe que não é somente o pedir e aguardar. Nós temos que ter a nossa contribuição, fazer a nossa parte perante a tudo isso. E Deus conta conosco diante de tudo isso. Quando a gente pede sabedoria, força, é algo que a gente precisa também trabalhar em nós. E diante desses pedidos, quando a gente pensa assim, vou pedir, logo vou receber, se for realmente dessa maneira, nós não iremos valorizar e aproveitar da forma correta. Claro que com o nosso esforço, com a nossa paciência, nós iremos estar preparados e receber no momento certo aquilo que nós tanto pedimos
ou muitas vezes receber algo bem melhor que Deus nos oferece. E diante dessas respostas que nós sempre aguardamos de Deus, em muitos momentos nós já, de uma forma tão imatura ainda, nós nos consideramos ignorados, esquecidos, abandonados, porque a gente joga o nosso pedido e a resposta às vezes não vem sempre no nosso tempo, ela vem no tempo de Deus. E aí nestes momentos a gente começa a ficar desiludido, triste, chateado, decepcionado. E a partir desses pequenos momentos que a gente está lidando com este momento, a gente começa a gerar as energias para o nosso futuro. Por isso é tão importante vigiar e orar. Nós precisamos, nesta espera do nosso pedido, da nossa resposta, saber aguardar o momento certo. A resposta sempre vem. Tinha a Joana, ela estava com alguns problemas na sua família. Então, um deles era que sua filha, ela queria muito, muito participar da peça de teatro da escola. E ela acabou não sendo escolhida. Então, aquilo, nossa, chateou muito ela. Ela ficou bem triste. E uma mãe acaba sentindo bastante a dor do filho. E foram alguns dias, assim, sofrendo e tentando consolar a sua filha. Até que numa manhã chegou uma notícia inesperada, a melhor notícia que ela poderia ter. A sua filha foi escolhida então para a realização de um outro projeto, no qual se ela tivesse se comprometido com alguma outra atividade, ela não poderia realizá-la. Então ela falou assim, nossa, ainda bem que eu não consegui aquele papel e posso realizar este trabalho, que era algo que eu queria tanto também. E aquela filha falou, nossa, se eu tivesse aguardado um pouquinho mais, não ter sofrido tanto, eu teria aproveitado melhor o meu tempo, sabendo que Deus estava guardando algo melhor para mim. E aí logo o marido da Joana também passou por uma nova situação, onde ele seria transferido. E toda aquela situação da família, teria que ver uma escola para os filhos nessa nova cidade, ela teria que deixar o seu trabalho, toda a questão da mudança, nossa, tantas questões assim que eles começaram a analisar e as coisas acabavam não se encaixando. E aí, passado algum tempo, eles analisando tudo isso, e o marido sempre falava para ela, minha querida, tenha fé na resposta de Deus. Nossa, aquilo então acalentava em alguns momentos, tranquilizava, mas quando chegava o momento de decisão, de escolha, as preocupações voltavam à tona. E perceberam que com o tempo a situação foi se ajeitando de uma outra maneira que eles não esperavam. O marido acabou então realizando o trabalho, não por um tempo muito extenso, e voltou antes do previsto para casa, não precisando toda aquela situação de mudança. E mais uma vez, então, ela agradeceu pela resposta de Deus e ela ainda falou, nossa, era tanto o nosso desejo que tudo desse certo, mas a gente estava com uma visão muito limitada. E com certeza temos que a melhor resposta foi a sua, a do nosso Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo. E nós também precisamos aprender a agir dessa maneira. Naqueles momentos que nós temos de sobra, nós nos ocupamos. E diante das situações também que nos acontecem, nós já tentamos encaixar e tentar fazer com que tudo dê certo, mas às vezes as coisas não são como nós queremos. E aí nós percebemos que é no tempo de Deus que tudo acontece. E é essa confiança que nós precisamos aprender a ter. Analisar o que nos ocorre. A resposta divina sempre chega. Só que ela chega no tempo certo, não no nosso, no de Deus, quando nós estamos prontos para recebê-la. O tempo de Deus sempre é o melhor. Joana de Ângeles ainda nos diz, a sucessão do tempo é inevitável e passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizares-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo. É uma bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as carnal.
Mais uma vez aquela questão, como nós estamos aproveitando o nosso tempo, como nós estamos lidando com as situações. Será que a gente já consegue parar, analisar tudo o que está acontecendo, aquele lençol branco, e não nos apegarmos simplesmente a um ponto escuro? Tudo isso é aprendizado, tudo isso é exercício, e nós precisamos estar dispostos a tudo isso, despertar. E ela ainda nos fala, tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das relações vultuosas. Então, todo esse tempo, a forma como nós estamos aproveitando é a construção da nossa história. É o que vai nos proporcionar cada vez mais momentos felizes ou não. É a maneira como nós estamos lidando, é a forma como nós tratamos as outras pessoas. E aí, falando dessa questão da felicidade, dessa nossa busca incessante, nós encontramos a questão 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E a resposta, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então essa mensagem ela nos fala, nós não estamos aqui somente para sofrer, nós estamos aqui para aprender. Mas cabe a cada um de nós aprender a lidar com isso, a suavizar o peso dessas provas e expiações, e é sim possível nós sermos felizes. Fazer o possível aqui na Terra para sermos tão felizes. É bastante interessante essa questão que nos faz refletir, porque parece em alguns momentos que só acontecem problemas, dificuldades, é uma coisa atrás da outra, é esse momento em que a humanidade também está vivendo. Mas a forma como cada um de nós lida com tudo isso é o que vai fazer a diferença. Nós podemos perceber que é o melhor convite para a nossa pausa e análise, ou a gente pode perceber como algo que um problema muito maior do que nós podemos resolver. E aí que está a nossa diferença, o nosso amadurecimento, o nosso crescimento espiritual. São provas e expiações que estão à nossa disposição para o nosso aprendizado, o nosso crescimento. E jamais nós teremos um peso maior que os nossos ombros possam aguentar. Tenhamos essa confiança, saibamos que jamais estamos sozinhos, jamais estamos desamparados diante a todos os momentos. E ainda mais uma questão que nos vem despertar para a nossa felicidade, a questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando a gente fala da questão da posse do necessário, é a gente não se apegar a questões materiais. O descuido de aquisição de somente bens, que na verdade vai acabar gerando a nossa distração em busca da nossa evolução, né? Nesse apego. Então, os bens materiais devem ser considerados os meios e não os fins de felicidade. É ter o que nós precisamos. E não será esses bens materiais que irão nos acompanhar na nossa jornada, e sim os nossos tesouros íntimos, essas conquistas somente nossas, através da nossa disposição e aprendizado. Então, não acumuleis tesouros da terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros do céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração.
Que nós possamos aprender então a desenvolver esses tesouros que irão nos acompanhar para sempre, diante dessa nossa eternidade espiritual. E não somente nos apegar a esses bens momentâneos, passageiros, que acabam nos desvirtuando do caminho certo. Dalai Lama ainda nos diz: quando morremos, nada pode ser levado conosco, com exceção das sementes lançadas por nosso trabalho e de nosso conhecimento espiritual. Então, vamos aproveitar esse tempo que está à nossa disposição para aprendermos, para vermos mais questões que possam esclarecer e iluminar o nosso caminhar. E não nos apegar a questões que vão acabar atrapalhando e deixando a nossa caminhada mais devagar. São as nossas escolhas através do livre-arbítrio. Outra questão é a consciência tranquila. Fazer tudo da melhor maneira possível, oferecer o nosso melhor, amar o próximo, amar a Deus, amar a nós mesmos. Aproveitar essa oportunidade, ao final de cada dia, fazer essa análise de como foram as nossas atitudes, as nossas ações, o que nós podemos melhorar para o próximo dia que está vindo, e que nós possamos receber aplausos da nossa consciência, não aplausos de quem nos viu fazendo, mas aplausos de quem realmente fez, sabendo o que nos motivou, sabendo a forma como nós fizemos. Então que nós possamos aproveitar o nosso dia, essa oportunidade que nasce para fazer o nosso melhor, para praticar os ensinamentos, para fazer a diferença na vida dos outros. E a fé no futuro é acreditar que nós estamos aqui de passagem na Terra. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós estamos aqui de passagem. Então, nos apegar aos bens materiais que irão nos distrair não irá ajudar, mas sim ter a consciência tranquila e acreditar que nós estamos aqui de passagem e temos a melhor oportunidade neste momento. Quantos não gostariam de estar encarnados aqui também? E nós somos privilegiados, nós somos os escolhidos para estarmos neste momento, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos ser aquelas pessoas que vão contribuir e fazer com que essa oportunidade valha a pena. Diante de tudo isso, a gente percebe que a nossa força de vontade é o que vai fazer a diferença. Nós sabemos que são os desafios que nos provocam a isso, mas apesar das dores que nós também passamos nestes momentos, nós temos a força e o amparo que nós precisamos. Em pensar que este momento que a humanidade está passando vai nos deixar um aprendizado grandioso para a eternidade. Vai nos deixar as melhores lições para cada um de nós, para o nosso despertar, para a nossa evolução. Porque muitos ainda não tinham pensado em o que poderiam fazer diante de tudo isso. E esses momentos que nos chegam de crise nos mostram, vamos refazer a rota, vamos rever o que precisa ser melhorado e a partir disso seguir em frente. São esses convites, essas oportunidades que chegam até nós, mas é nossa escolha saber o que iremos fazer. Que nós então possamos perceber que a confiança nas nossas próprias forças permitem que o homem execute grandes feitos. Promove o afastamento das montanhas das dificuldades. E essa confiança, essa fé, ela nos mostra que dias melhores virão. Ela nos mostra que o nosso pedido, a nossa resposta irá chegar, mas depende também da nossa parte, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Joana de Ângeles ainda nos traz mais uma frase muito interessante. De uma coisa podemos ter certeza,
De nada adianta querer apressar as coisas. Tudo vem ao seu tempo, dentro do prazo que foi previsto. Mas a natureza humana não é muito paciente. Temos pressa em tudo. Aí acontecem os atropelos do destino, acabamos provocando situações por pura ansiedade e não saber aguardar o tempo certo. Mas alguém poderia dizer, mas qual é esse tempo certo? Bom, basta observar os sinais. Geralmente, quando alguma coisa está para acontecer ou chegar até sua vida, pequenas manifestações do cotidiano enviarão sinais indicando o caminho certo. Pode ser a palavra de um amigo, uma mensagem que chega até nós, uma música, algo que a gente vê acontecendo no nosso dia a dia, na rua, que nos mostra algo para percebermos que tudo isso já está acontecendo, essa resposta que nós tanto aguardamos. E com certeza o sincronismo se encarregará de colocar você no lugar certo, com as pessoas certas, no momento exato. Diante da situação ou da pessoa certa também. Basta você acreditar que nada acontece por acaso. E talvez seja por isso que você esteja agora, então, lendo essa mensagem, tendo acesso a essa informação. Vamos trazer para nós essa questão do aprendizado da espera. O aprendizado em confiar mais em Deus, em saber que o plano é perfeito. O plano é perfeito como precisa que seja para cada um de nós. Vamos ter essa confiança fortalecida a cada dia, a cada segundo. Nesse momento que nós estamos vivendo também, nós presenciamos muitos momentos de milagres, de cura, de melhora das pessoas e do nosso país, enfim, tantas coisas que nós vemos despertar e esclarecer. E se nós pensarmos que nesses momentos agora que a gente está passando, que com certeza é uma oportunidade muito valiosa para todos nós, ao pedir uma oração diante de uma dificuldade, a resposta vem, a cura chega, um novo dia nasce, a esperança se fortalece, as pessoas se ajudam. Então são essas coisas que a gente precisa aprender a valorizar, a colocar naquela balança imaginária e perceber quantas coisas boas estão acontecendo também. Perceber que os convites chegam até nós aguardando a nossa decisão. E Deus nos aguarda sempre. Deus não nos apressa, Deus nos conhece e Ele aguarda o nosso tempo também, o nosso despertar. E sempre haverá essa oportunidade, esse convite, aguardando a nossa decisão. Mas, como Joana de Ângeles nos falou, o tempo passa, as oportunidades também. Que nós possamos aproveitar todos os dias esses convites que nos chegam para a construção da nossa história, para essa construção desta encarnação, que é a melhor oportunidade que nós temos. É o agora, é este instante. Então vamos aproveitar, vamos fazer a diferença. Vamos perceber o quão é enorme o potencial que nós já possuímos. Só que ele precisa ser alimentado. E como foi nos falado, não vamos nos apegar a coisas materiais, vamos ter a nossa consciência tranquila e ter a fé no futuro. Ter essa confiança, acima de tudo, na providência divina, para que diante destes momentos de oração que nós tanto pedimos, que nós possamos falar de coração mesmo. Seja feita a tua vontade. E acima de tudo, ao final do nosso pedido, nós possamos falar que assim seja, que estejamos em concordância com essa resposta que Deus vai nos enviar, confiando que é a melhor para cada um de nós no tempo certo, quando nós estivermos prontos para receber. E quando nós recebermos, vamos sempre lembrar de agradecer.
agradecer todo o amparo, todas as bênçãos, todas essas alegrias, a proteção, as inspirações. São tantos motivos que nós temos a agradecer. Então vamos aproveitar esses momentos quando nós recebemos essa resposta tão esperada e reconhecer todo esse carinho e amor do nosso Pai, que Ele tem por cada um de seus filhos. E sempre lembrar, o plano é perfeito para cada um de nós. E essa busca pela felicidade é considerar que ela não é o ponto de chegada, mas ela é a nossa eterna jornada. Então que nós possamos agradecer e reconhecer sempre todas essas questões e situações e pessoas que chegam até nós e possamos fazer o nosso melhor. E sempre nos questionar, o que Jesus faria no meu lugar, para que nós possamos analisar a melhor maneira de agir. E acima de tudo, confiar sempre sabendo que tudo passa. E este momento que nós estamos vivendo, a humanidade, todos juntos estamos vivendo, também irá passar. E para este novo momento que está chegando, que nós possamos estar melhores e dispostos também para continuar trabalhando e realizando. Muito obrigada pela atenção, agradeço a oportunidade e que nós possamos sempre confiar e fazer a nossa parte também diante de tudo isso. E para finalizar, vamos então fazer uma oração. Vamos continuar com o pensamento elevado. Agradecer mais uma vez todo o esclarecimento, conhecimento. Agradecer o dia de hoje, este momento agora. E reconhecer que Deus é tão bom, tão justo, tão amoroso com cada um de nós. O nosso Pai olha as nossas necessidades, olha por nós a todo momento. Vamos agradecer a todo esse amparo, todas as inspirações, que possamos reconhecer essas bênçãos que nos chegam. Vamos agradecer a vida, a esta oportunidade, a melhor oportunidade, o nosso presente, e que diante de tudo isso possamos fazer o nosso melhor, contribuir de alguma forma para essa transformação, para essa melhora que já está acontecendo, e possamos sempre perceber o lado bom de tudo e de todos, que possamos aprimorar o nosso olhar, abrir o nosso coração diante das situações e das pessoas, amando acima de tudo. Mais uma vez, gratos por esta oportunidade, encerramos a palestra de hoje. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima!